Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes e eu vou começar aqui por um livro que eu gostei muito. Eu gostei tanto que eu quero ler mais obras da autora, tá? Este aqui é um clássico que foi publicado inicialmente em folhetim em 1888 e é o primeiro romance da autora, o romance de estreia da autora Júlia Lopes de Almeida, Memórias de Marta. E a autora, ela era casada com outro escritor e os dois, o casal, eles participaram da idealização da Academia Brasileira de Letras. Inclusive o nome da autora foi cogitado, porém, como a academia só aceitava ali os nomes masculinos, então o nome do seu marido ficou ali na cadeira número 3. A Júlia Lopes de Almeida, ela passou por um apagamento. Porém, em vida, ela obteve sucesso nas suas obras, ela teve reconhecimento, ela vendeu bem as suas obras, tá? Mas por algum motivo, após a sua morte, a sua obra foi sendo gradualmente esquecida. E agora, nesses últimos anos, ela vem sendo lembrada, ainda bem, né? Porque essa obra aqui, realmente eu gostei bastante, tá? Eu vou trazer para vocês os principais pontos aqui que me chamaram a atenção, mas de maneira breve, até porque a história é curtinha e eu não quero trazer spoiler para ninguém. Mas essa edição aqui, ela é baseada na terceira edição, porque em vida a autora, ela fez alterações. Teve a primeira edição, que foi em folhetim, teve uma segunda edição e depois uma terceira edição entre 1925 a 1930, então essa edição aqui está baseada nesta última modificação que a autora fez. Ela fez várias modificações em vida nesta obra, então talvez você pegue Memórias de Marta em uma outra, com outra editora, e vai ter diferenças ali, tá? No enredo e acontecimentos. Inclusive o finalzinho, que aqui é o apêndice, tá? É uma das partes mais bonitas da obra. A autora, nessa terceira edição, ela excluiu essa parte. Eu pensei, nossa, mas é tão bonita essa parte aqui. Ainda bem que aqui na Penguin eles colocaram aqui como apêndice, tá? São os parágrafos finais da obra. Vou ler aqui para vocês o trecho inicial da obra, que já se destacou para mim aqui. Já na primeira página, eu pensei, nossa, eu não tô diante aqui de qualquer coisa, não. Vamos lá, eu vou ler para vocês esse primeiro trecho aqui. O mundo de cada um, inclusive eu mostrei esse trecho aqui no Instagram, mas lá some, né? Então vamos falar aqui, porque aqui fica. O mundo de cada um é limitado pelo que abrangem os raios da sua capacidade visual ou pelo que ele sugere à sua imaginação. Esta em mim sempre foi de fôlego curto, assim como o meu círculo social muito restrito. Uma e outra coisa tornaram-me como que medrosa de mim mesma. Não tendo sabido viver, sinto, entretanto, um prazer confuso em reviver, em levantar os meus mortos, pôr-me a olhar para eles e colher aqui e além, nos frangalhos da memória, a expressão fugidia de certas paisagens e de certos seres. Monotonia, pobreza, e assim continua. Então aqui é a história de duas mulheres, mãe e filha, e é narrada por essa filha. Essa filha já adulta, que vai lembrar as memórias, então, das duas. E eu vi aqui uma sensibilidade, os temas aqui também gostei bastante. Os temas que eu mais gostei, que mais me chamaram a atenção aqui, foi em relação à educação, que tem a questão aqui da educação como ascensão social, como mudança de vida, como possibilidade, né, de melhoria de vida. Eu gosto muito desse tema, né, da educação. E outra questão também que me sensibilizou muito foi a questão entre mãe e filha, entre filha e mãe, essa relação linda, linda, linda das duas. O que essa mãe fez para a filha. E a filha, agora já adulta, revendo a sua memória, lembrando ali dos acontecimentos, ela reconhece os sacrifícios que a sua mãe fez, tudo que a sua mãe fez para que ela estivesse ali. Em alguns momentos, essa obra me lembrou, não é igual, tá? Mas me lembrou, em certos aspectos, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus.
não é igual, tá? As histórias não são iguais, são bem diferentes, mas lembra, sim, em algum momento, tá? Essa realidade. E a mãe dela, ela veio de uma situação social boa, mas por algum motivo que eu não vou trazer aqui, tá bom? Elas se encontram nessa situação, as duas. Então a mãe, ela já viveu essa outra realidade. Ela sabe como é estar num lugar melhor. E elas estão aqui agora vivendo num cortiço, passam por diversas situações. E essa questão do cortiço, inclusive, vale ressaltar que esse livro veio antes do Cortiço. O Cortiço, de Aloísio Azevedo, ele foi publicado depois dessa obra. Essa obra aqui foi publicada em 1888 em folhetim. O Cortiço veio depois, em 1890. E aqui Júlia Lopes de Almeida já estava retratando essa realidade. Outro livro que eu li, agora que eu me atentei ao fato de que foi publicado também em 1888, é o mesmo ano, gente. Olha só que coincidência. Isso aqui é literatura russa, tá? De Chekhov. Eu li a Steppe, História de uma Viagem. E mais uma coincidência também entre as leituras é que essa daqui é narrada por um menino, tá? Uma criança que está saindo ali da casa da sua mãe, do conforto da sua casa, né? Ele ama a sua mãezinha, ele está saindo, então no momento ele já está na carruagem ali, na carroça. Ele está fazendo essa viagem então na estepe, porque a mãe dele enviou ele para uma cidade, então para uma outra cidade, um lugar desconhecido, um lugar estranho para esse menino, ele não conhece ninguém, para estudar. E ele está aqui, acompanha ele em alguns momentos da viagem, o seu tio e também um padre. E interessante que esses dois personagens, eles têm uma visão diferente sobre este fato, eles têm uma visão diferente sobre educação. O tio dele, ele diz, olha, isso é uma bobagem, porque se todo mundo for estudar, quem é que vai trabalhar? As pessoas têm que trabalhar. E o padre já não, o padre fala, não, isso é muito importante, que bom que a sua mãe te enviou para estudar, eu mesmo gostava muito de estudar, mas eu não pude, eu tive que parar meus estudos para trabalhar, para ajudar minha família. Então é bem interessante ver esses pontos de vista diferentes sobre a educação, mas o menino está de coração partido. Mas o que chama atenção nessa obra não são os acontecimentos. Fiquem tranquilos, eu não vou trazer nenhum spoiler. Mas aqui a obra de Chekhov, a obra não tem grandes acontecimentos, tá? Não tem grandes heróis, grandes eventos, surtos de raiva, não tem. Existe uma grande contemplação à natureza, o que me lembrou bastante Turgenev. Mas assim, o tema, o texto, a narrativa é ter um tom mais brando ainda do que de Turgenev, mas é linda. A contemplação à natureza é linda e o menino está sempre olhando ali a mudança do clima. É também um retrato histórico também daquela região, daquelas pessoas, como elas vivem, histórias. Vão aparecendo mais personagens durante essa viagem, então vão ter as histórias aqui, verdade ou não. A gente conhece um pouco mais daquela realidade, então, dos camponeses. Essa edição tem a tradução de Rubens Figueiredo. Tem um texto aqui também, eu gostei bastante, tá? Do texto de introdução, se bem que eu leio o texto de introdução depois, tá? Porque eu acho que faz sentido isso daqui você ler depois, seria um pós-fácil, tá? Mas é um texto sucinto, breve, mas ele contextualiza, ele conta um pouco aqui sobre o autor, é bem interessante. Chekhov, ele escreveu a Steppe aos 28 anos, tá? Foi a primeira tentativa dele de escrever um livro mais longo, porque ele escrevia contos, ele nunca escreveu um romance de fato, ele escreveu novelas e teatro. Ele nunca escreveu romance. Então essa foi a primeira tentativa dele de escrever algo mais longo do que um conto. Então foi essa novela, foi bem sucedida, tá? Fala um pouco aqui sobre a infância dele, fala até um pouco aqui sobre a realidade ali da Rússia daquela época. Uma vez, inclusive, o Chekhov diz que na infância dele não houve infância. Ele foi estudar medicina em Moscou aos 19 anos. Ele morava num porão com toda a sua família. Mãe, pai, 6 irmãos. Então ele veio de uma realidade ali difícil. E ele utilizou a literatura
como um ganha-pão. Aqui, inclusive, fala sobre a inspiração, a fonte de inspiração de Chekhov para a novela. Eu não falei, né, mas essa edição aqui da Penguin também tem um texto aqui, tá bem bacana, que eu também li após, depois que eu finalizei a Memórias de Marta, que eu li aqui a introdução, tá? Explica sobre a edição, tem o apêndice que eu acho muito interessante, inclusive a cronologia no final, tá? Estamos lendo também Oblomov, continuamos aqui essa leitura, são 2 meses de leitura, tá no clube de leitura na área de membros. É uma leitura que traz muitas reflexões. Que leitura! Olha, a leitura ela oscila entre o divertido, o satírico, vem indignação, vem raiva, vem dó, vem empatia, vem muita coisa aqui. Não por acaso, é um grande clássico, de 1859. Literatura russa aqui também. Depois a gente conversa mais. Eu peguei para ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu pensei assim, nossa, eu li o livro 1 e o livro 2, A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, o ano passado, já faz mais de um ano que eu li. Eu não vou lembrar aqui dos personagens, eu não vou me lembrar dos acontecimentos, eu vou ficar perdida, porque eu li em sequência, o 1 e o 2. Eu fiquei viciada e li em sequência. Eu pensei, não vai dar certo, eu vou começar e vou acabar abandonando, coisa que eu não gosto de fazer, abandonar livro, mas eu vou acabar abandonando. Eu não sou muito de série. Mas não é que a J.K. Rowling sabe do que está fazendo, não é à toa, né, que esse livro é um fenômeno da literatura mundial. É como se a autora já previsse que isso iria acontecer. Então ela vai, durante o texto, ela vai te relembrando aqui os principais acontecimentos para você não se sentir perdido. E realmente eu não me senti perdida, muito pelo contrário, eu me senti abraçada aqui, tá, nesta obra aqui, me senti ali com eles mais uma vez, com essa turminha aqui maravilhosa, que agora tá crescendo. Essas crianças agora estão se tornando adolescentes, então as coisas estão ficando mais sombrias, os desafios maiores, as matérias, inclusive, estão mais interessantes. E aqui, o Prisioneiro de Azkaban vai aparecer. Nós vamos conhecer aqui o Sirius Black, e parece que ele tá atrás de Harry Potter, né? Mas as coisas não são como parecem, né? A gente já percebeu isso. E é muito interessante porque volta ali naqueles acontecimentos com os pais, quando ele perdeu os pais, e a gente vai descobrindo devagarzinho que certas coisas não são como parecia que era, como parecia não, nem tudo é verdade. Tem mais, né? A gente sabe que não tá tudo esclarecido, provavelmente só no último livro que vai ser tudo esclarecido. Mas, gente, como é instigante, assim, a história vai ficando cada vez mais instigante, cada vez mais viciante. A gente se acostuma, a gente se apega aqui aos personagens. É uma delícia, é uma leitura de descanso, uma leitura viciante. E o livro parece que é mágico, parece que conforme você começa a ler, você não vê as páginas virando. Existe uma magia aqui nessa leitura, você não percebe, você só vai perceber quando acabou. É incrível. E aí quando acaba, sabe o que você quer fazer? Você quer pegar o próximo. Você quer parar? Você não quer parar, porque é uma sensação tão gostosa que você quer pegar o próximo. E spoiler, tá? No meu vídeo de próximas leituras vai aparecer isso daqui, porque eu já comecei o quarto, o Cálice de Fogo. E aqui nós começamos calhamaços. A partir do quarto agora é tudo calhamaço, tem mais de 600 páginas. Então, ler é muito perigoso, você pode ficar viciado, sabe? Você pode ter vontade de escapar de tudo, das suas obrigações, para pegar um livro e ficar lendo, viajando nessa grande, mágica aventura. É muito perigoso ler, gente. Nossa, Juliana, você com essa idade lendo Harry Potter. Porque eu não li Harry Potter, tá? Quando foi o fenômeno lá atrás, eu não li, tá? Eu tô lendo agora pela primeira vez. Os filmes também, eu assisti, acho que o primeiro e o segundo só.
no cinema, depois não assisti mais. Então agora é tudo novidade, eu não sei o que vai acontecer e eu acho que isso é mais interessante ainda. Se eu tivesse já assistido aos filmes, eu acho que não seria tão interessante assim pra mim. Nossa, você nessa idade, lendo Harry Potter, você não tem vergonha? Não, não tem vergonha não. Sabe por quê? Porque não tem idade. Literatura não tem idade, eu já falei isso. Eu adoro o livro infanto-juvenil. E Harry Potter, ele tem todos os elementos aqui que tornam a leitura uma delícia. Então é para toda a idade, a gente pode se encantar com os livros em todas as idades, não tem essa. E eu li com a minha filha mais um livro de literatura infanto-juvenil, e esse aqui é A Mina de Ouro, de Maria José Dupré. Nós já lemos a Ilha... Não, foi primeiro, a gente leu primeiro A Montanha Encantada, porque é um livro que é todo ilustrado, tá? Na verdade, nós deveríamos ter começado, tá vendo? Tem várias ilustrações. E para criança é importante, tá? Nós deveríamos ter começado pela Ilha Perdida. Depois nós lemos, foi o nosso segundo livro, tá? Só que ele não tem nenhuma ilustração. E para criança é um pouco mais difícil. Então, aqui foi um avanço, né, na leitura aqui da minha filha. E foi muito bacana. É o meu livro favorito dos 3 até agora, tá? A Ilha Perdida. Mas a criança, ela gosta de ver ali a ilustração. É importante para a criança. Até o Leozinho também, ele fica do lado, ele fala, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eles gostam de ver a ilustração. A Mina de Ouro aqui é sempre a mesma turminha. E essa turminha aqui, eles estão fazendo um piquenique. E tem o cachorrinho Samba também, nessa grande aventura, e eles vão entrar no interior de um morro. Só que eles vão entrar e eles vão ficar lá dentro por um bom tempo. Então vai ser uma aventura aqui, essas crianças lá dentro, como que elas vão se virar, tá? É muito bacana. Eu tenho mais livros aqui, inclusive, da Maria José Dupré, como literatura infantil. Eu tenho aqui também o Cachorrinho Samba, eu tenho também o Cachorrinho Samba na Fazenda, mas quando a gente vai ler agora, eu não sei, porque é a minha filha que escolhe, tá? Ela escolhe, o Leozinho escolhe o livro que ele vai ler, mas os livros que o Léo escolhe são histórias mais curtinhas, com mais ilustrações e menos texto, em que nós terminamos, então, em uma noite. Nós começamos e terminamos em uma noite, um texto curto. Agora, as leituras da Bia, ela já está em outra fase. São livros maiores. Mas, inclusive, a gente já começou a ler um outro livro, é um clássico, infanto-juvenil também, mas eu não vou falar para vocês ainda, eu vou falar num próximo vídeo aí de próximas leituras e leituras em andamento. Já falei que eu tô lendo o Harry Potter e o Cálice de Fogo, então, tem mais um outro livro que eu tô lendo também agora com a minha filha, mas nós estamos encantadas com esse clássico, tá? Tá superando as nossas expectativas, é lindo, é encantador. Mas eu conto pra vocês depois, tá? É isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras recentes. Agora eu quero saber de você, o que você leu nesses últimos tempos. Se tiver alguma recomendação boa aí de leitura, deixa aqui nos comentários. Não só pra mim, eu adoro saber o que vocês leem, mas os outros leitores também estão em busca de novas recomendações aí de bons livros, tá bom? Agradeço pela companhia, um beijo grande e até breve. Tchau, tchau!